Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, e assim que me comem, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga e em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos aqui no Santuário de São José para celebrarmos essa missa do dia 19, né? Então, por graça de Deus, todo dia 19 nós estamos aqui e celebramos essas duas missas votivas a São José, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, no Paraná. E após essa missa das 6 da manhã, aqueles que vieram de fora e quiserem, nós podemos estender esse nosso dia de oração até a hora do almoço, peregrinando nas nossas capelas, né, que é uma experiência que vale muito a pena também, para aprofundar a nossa fé, a nossa experiência de fé, de amor, de perseverança, de fidelidade com Jesus. A palavra de Deus hoje para nós, queridos, na primeira leitura, narrou para nós algo extraordinário, né, o trecho de Atos dos Apóstolos que narra a conversão de São Paulo, esse prodígio que Deus fez, essa intervenção poderosa que Deus fez na vida de um grande homem que vivia como um grande pecador. São Paulo tinha uma convicção, tinha uma força muito grande. Acontece que ele fazia tudo isso para o lado errado da vida. Quando passou a fazer para o lado certo, se transformou em quem se transformou. E é por isso que devemos o que devemos ao grande São Paulo. Mas São Paulo é um prodígio da misericórdia de Deus, que tem seus eleitos, que faz obras extraordinárias na vida de algumas pessoas, justamente para suscitar em nós a compreensão do que é comum a cada um de nós. Quando a gente vê o que Deus fez na vida de um Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo, a gente olha para a nossa vida e vai dizer assim: bom, mas eu não sou chamado a ser um apóstolo Paulo. A gente olha para os nossos Saulinhos que temos lá em casa, para a sociedade que está repleta de Saulinhos, de homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, terceira idade, que Jesus hoje também poderia aparecer na frente dele e perguntar assim: por que você me persegue? O que eu fiz de errado para você? Por que você não vai com a minha cara? Parece que você não gosta de mim. E ainda que 99% das pessoas que você conhece não sejam chamadas, talvez, para algo muito extraordinário, no sentido de merecer uma página na Bíblia, ou se transformar em livro ou série da Netflix, todos somos chamados à salvação. Então, quando a gente olha a história dos santos e santas de Deus, nós estamos vendo no extraordinário, no próprio de cada um, como Paulo,
que cai de um cavalo, que vê uma luz, que escuta uma voz, o olho se enche de escama, de casca, aí alguém vai orar por ele e vai cair fisicamente dos olhos dele, como que escamas de peixe, coisa, pele morta, gordurosa. Nisso que é tão extraordinário e próprio e único para a vida de Paulo, porque o que Deus tem para a vida de Paulo é um negócio realmente muito grande, tem algo de próprio a cada um de nós, que é a nossa cegueira, a cegueira dos nossos. E Paulo foi feito apóstolo, porque no apostolado estava para Paulo o caminho da sua salvação. Mas para cada um de nós existe um caminho de salvação, que é Jesus. E aí é preciso sair da cegueira para enxergar a Cristo, ouvir a Cristo e descobrir dentro de nós por que é que perseguimos a Jesus com o nosso pecado ou com um pecado tão sutil que é o pecado da indiferença, que é o pecado do tanto faz. Tem dois pecados que nós lançamos contra o coração de Jesus, contra o coração de Deus. Um é o pecado no sentido mais fácil da gente entender a palavra pecado, a vida devassa, a vida bandida, os pecados cabeludos, né? O outro pecado, que também perde o ser humano dos olhos de Deus, é um pecado muito sutil, que é o pecado da indiferença. Acho que toda mãe, a maioria das mães que estão aqui, vai dizer assim para o padre, no final, na hora de apertar a mão, tirar a foto e fazer uma benção para o filho que nem veio. Vai falar assim, ele é um menino bom. É ou não é? Não é isso que você vai falar? Que ele é um menino bom, ele é um menino bom. Mas ele é indiferente. Esse já é o pecado, meu irmão. Nem toda indiferença vai produzir droga, sexo e rock and roll. Nem toda indiferença talvez vai produzir uma vida que vai parar na sarjeta. Mas já é o pecado da indiferença, da distância. Tem muita gente sem Deus, apesar de ser um menino bom. Porque existe muita bondade que nem virtude é. Existe muita bondade, dentro do argumento que eu estou usando, existe muita bondade que é uma inteligência, que é até um santo egoísmo, que é um amor próprio. Porque o ser humano, quando ele usa a inteligência, por si só, ele para de ficar fazendo textão no Facebook. Não precisa de religião. Para a pessoa ter uma sabedoria, como é que ela usa Facebook, Instagram, o que ela posta, o que ela reposta, o que ela põe nos statusinhos dela. Sabe esse povo que vive de hashtag, de memezinho, que fica mandando indireta em família, que mora na mesma cidade, esse tipo de porquice. Tem muita gente que não vem na igreja e não comete essas coisas. A pessoa usa a inteligência, ela sabe. Se ter uma sogra é difícil, para que eu vou arrumar 2, 3? Vou ficar com uma só. Não é assim? A pessoa ela vai calculando sozinha certas coisas da vida. Meu casamento já não está bom, vou enfiar um amante aqui no meio. Ah, meu Deus. Né? Deixa eu ficar só com esse fardo, com esse problema. Então, o ser humano ele sabe se proteger, mas ele sabe também ser indiferente. Então nós vemos aqui a primeira leitura, uma conversão profunda e tremenda, uma graça maravilhosa, um fato extraordinário, tanto que entrou para a história, tanto que está na Bíblia, tanto que 2000 anos depois, em todo lugar do mundo, se fala dessa história. Por quê? Porque é algo extraordinário, algo extravagante. Mas por que é que Deus faz o extraordinário e o extravagante? Para a gente enxergar na luz daquilo que é, aspas na palavra, muita aspas, caricato e pitoresco, o comum da nossa vida, o comum de nós mesmos, e despertar em nós duas coisas: o temor a Deus. Veja quão grave é o pecado da descrença, o pecadão e o pecado da indiferença. Quão grave é. Mas segunda coisa, para despertar em nós também a esperança na misericórdia de Deus. Para despertar em nós a esperança no poder da oração. Você acha que Paulo, nesse dia aqui em que é narrado que ele se converte, cai do cavalo, toda essa história aqui, você acha que Paulo não era o alvo da oração de muitas pessoas? E Paulo foi orado, intercedido diante de Deus por muitas pessoas, pela igreja primitiva. E diante de Deus houve uma profunda oração em favor de Paulo,
Nessa semana nós ouvimos a morte de Santo Estevão, que morre apedrejado, o primeiro mártir da igreja da fé, Santo Estevão, o diácono Estevão. E aí a Bíblia narra que na hora de morrer, Estevão viu Jesus à direita de Deus, na glória de Deus, e disse assim: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E antes de falecer, o que foi que Estevão fez? Mas antes de eu continuar, acorda quem está do seu lado. Quem está em casa está acordado porque está tomando café, está andando, já está botando pão para torrar, né? Mas quem está aqui está na luta. Belisca, fala: amor, a gente não veio para dormir, né? Só que a gente gastou de avião, gasolina e hotel, aí você vai me dormir assim? Dorme em casa, bebê. De nada, depois o senhor me agradece. Estou fazendo valer o seu dinheiro, o seu esforço. Paulo foi o alvo de muitas orações da igreja primitiva, da comunidade primitiva. Mas a gente ouviu essa semana a morte de Estevão. E a palavra diz então que Estevão entregou o seu espírito nas mãos de Jesus, né? E aí, Estevão faz uma oração antes de morrer: Senhor Jesus, não leve em conta esse pecado desses homens. Todos eles tinham uma pedra na mão e começaram a tirar as suas lajotas, né? Em cima de suas pedras, em cima de Estevão. E aí o que diz a palavra? E Saulo estava ali e aprovava aquilo, porque ele segurou a capa, o manto daqueles homens. Então, no judaísmo antigo, para apedrejar alguém, você tinha que tirar a capa, porque era a capa de se entrar no templo ou na sinagoga, ela não pode ficar contaminada. E aí, se algum homem quer participar daquele ato, mas não pode porque não tem idade, porque ainda não tem 30 anos, que é o caso de Paulo, ele não tinha idade para tacar a pedra, mas ele queria demais tacar a pedra. E ele queria que Estevão soubesse: você só não vai levar uma pedrada minha porque a lei não deixa, porque eu queria ser o primeiro, filha da mãe. Então ele fez questão de ficar na primeira fila e ser o segura-capa, ser testemunha do fato. Ele queria ter comunhão com o fato. E como é que se tinha comunhão com o apedrejamento de alguém, caso o menino fosse um judeu muito fiel, mas não tivesse idade? Segurando a capa de quem vai tacar a pedra. Paulo estava ali, diz ali, e Saulo aprovava aquela morte. Não só aprovava, como torcia e quis fazer parte. Mas Estevão, que está sendo morto por Saulo e pelos outros que estão ali, intercedeu a Deus: Senhor Jesus, não leve em conta esse pecado. Passa um tempo, lá do céu, a Santíssima Trindade olha para a terra e vê Saulo, essa desgraça de ser humano, essa praga velha, esse tranqueira, esse cão de ruim, esse boçal, esse animal fervorosinho, cheio de versículo bíblico fora do contexto para ser ruim com os outros. E eu tenho certeza que Deus olha e fala assim: vontade de tacar um raio, miserável. Mas aí Deus olha para Estevão, que já está na glória, e fala assim: Estevão, o que você acha? Ele fala: Senhor, o que eu acho eu já disse na hora de morrer. Não leve em conta esse pecado, não. Salva ele. Eu já estou no céu. Eu já te encontrei, eu já te descobri. E foi o sangue de Estevão, diante de Deus, que alcançou um dia o coração de Paulo. E aqui, meus irmãos, nós estamos num santuário de São José. Todo santuário dedicado e que tem, não é, a devoção a um santo, no nosso caso São José, é um lugar para a gente pedir a intercessão de. Mas é um lugar onde a gente vem para interceder também. Eu tenho certeza que você não está aqui rezando só por você, não é verdade? Você está aqui intercedendo por. Você está aqui também trazendo pessoas diante de Deus, diante do trono de Deus, da misericórdia de Deus, com a intercessão e rezando junto com São José por pessoas da sua vida. Veja, meus irmãos, o poder da oração, o poder do perdão. Porque a oração que Estevão fez em favor daqueles homens e em favor de Paulo, ela é fruto só da fé? Claro que Santo Estevão acreditava em milagre, em cura, e que o Espírito Santo pode mudar alguém. Mas aquela oração de Estevão não é só uma oração de um homem cheio de fé. É a oração de um homem cheio de fé que perdoou quem o feriu.
Você sabe que muitas vezes, se a gente olhar direitinho para o fundo do nosso coração, essa é uma verdade doída e difícil, não é da noite para o dia que se cura, mas que precisa ser resolvida dentro de nós. A gente vem diante de Deus e às vezes a gente está rezando por alguém, mas a verdade é, por que eu estou rezando por essa pessoa? Porque eu tenho um senso de fé, eu sei que Deus pode fazer. Fez na vida do Paulo, não vai fazer na vida do meu filho? Fez na vida do Paulo, não pode fazer na vida da minha mãe, da minha cunhada, do meu marido, da minha esposa? Fez na vida de Paulo, não pode fazer na vida dessa pessoa que trabalha lá comigo e que tem suas qualidades? Mas é verdade também, meus irmãos, que a gente reza não só com fé, a gente reza com mágoa. A gente reza com raiva. A gente reza com dor. A gente intercede, mas o nosso coração está machucado com. Você fala, ai padre, que exagero. Não é exagero. Gente, o que tem de história é exemplo. Esse é um exemplo dos grossos, assim, dos caricatos pitorescos, não é? Para a gente entender as nossas questões. Mas quantas mulheres passaram uma vida rezando a Deus para converter o marido, para o marido parar disso, parar daquilo outro? Não é que o homem parou? O homem parou, eles vão parando. Sim, igual a oração que Jesus fala da viuvinha que vai diante do juiz e bate na porta, o juiz fala, ô velha chata, mas só pela sumida aqui também, então vai, leva o que a senhora quer. Aí o homem parou, ele parou de tudo aquilo. Agora ela começa a infernizar ele. Agora ele quer dar um chameguinho, né? Ela aceita o chameguinho? Agora, depois de tudo que você me fez. Não é verdade? Agora ele começa a ser honrado pelas pessoas. O padre até chamou ele para ser alguma coisa na festa da igreja, limpar o banheiro, carregar a mesa, sei lá, fazer qualquer coisa, dá mais simples. O padre chamou? Sei. Agora é o santo para o padre, né? O padre não sabe. Já contou para o padre? Você já se confessou com o padre? Ou você foi confessar lá em Umuarama? Deixa o homem confessar onde ele quer, minha senhora. Trabalho que dá para converter um homem desse, agora já botar a casa com o padre quer convencer. Rezou porque tinha fé. Mas é uma oração meio contaminada, né? E você sabe, meus irmãos, que muitas coisas nem vão acontecer enquanto a nossa oração estiver contaminada pela nossa falta de perdão, pela nossa mágoa com o outro. A oração que tem poder é uma oração de fé que enxerga a miséria. Quando a gente de fato, à luz de Deus, enxerga a miséria do miserável, à luz de Deus, a gente não consegue ter raiva do miserável. Ainda que esse miserável seja um miserável que vai tacar e está atacando uma pedra em mim, que está tirando a minha noite de sono, que está atravessando a minha vida, que está roubando a minha paz. A gente precisa se resolver no perdão. E é por isso que essa oração foi tão poderosa diante do trono de Deus. Porque Estevão era um homem cheio de fé. A Bíblia diz que Estevão, na sua missão diária, de levar alimento aos famintos, a cesta básica das viúvas, entre uma e outra ele fazia aleijado andar, curava cego, limpava leproso e expulsava capeta. Isso era o que ele fazia nas horas vagas. Então fé ele tinha. Uma unção espiritual para os carismas do Espírito Santo, ele tinha. Mas ele foi capaz de perdoar Paulo, que o estava matando. E isso diante de Deus não é em vão. Deus um dia olha e precisa honrar agora o sangue de Estevão. Precisa honrar agora a magnanimidade de alma de Estevão. Precisa honrar agora a bondade de Estevão. E é por isso então que Deus, na sua infinita misericórdia, também porque tem um plano de salvação para as nações, e esse Saulo também é um homem prodigioso em virtudes humanas, em talentos humanos, que seriam tão bonitos ser dedicados a Deus e à igreja, Deus encontra Paulo no caminho. E aí nós vemos como Paulo precisou ser inserido e se deixar ser inserido. Paulo era o bichão da goiaba, ele era o cara. De repente ele cai, ele fica cego e ele vive uma experiência que está quebrantando o coração dele, mas que ele nem entende direito. E aí ele precisa ser introduzido e precisa ser ministrado a ele a fé e o Espírito Santo através de uma comunidade muito simples, que tem um representantezinho ali mais simples ainda, Ananias. Isso é nome de dar para uma criança, gente? Não é? Tanto é que não pega. Santo Ananias, rogai por nós. Qual paróquia você participa? Paróquia Santo Ananias. Não vende cartela para o bingo do Santo Ananias de jeito nenhum. É muito fraquinho. Ananias.
E não sei se é por causa do Renato Aragão, do Didi Mocó, que sempre que eu escuto esse nome Ananias, eu já penso também um toquinho de homem, né? Ananias, então, vai a Paulo, meio contrariado, né? Porque fez a fama, deita na cama, né? Qual que era a fama de Paulo? Quando o Espírito de Deus fala com Ananias, diz que Ananias era um homem justo, bom, ele estava rezando. Se tivesse no TikTok, não tinha acontecido. Estava rezando. Falou, Nanica, joga no GPS do carro aí, rua tal, casa do fulano, você vai lá, tem um tal de Saulo de Tarso. Ele está em oração e ele precisa de você. Na hora, Ananias acendeu o alarme, né? Senhor, esse aí não é o... Vou lá, não sei se o senhor está sabendo aí de cima, o senhor tem tanto assunto, mas eu vou contar para o senhor. Ele persegue, ele mata, ele é doidão. Não vou, não. E Jesus fala o que para Ananias? Ananias, só vai. Esse homem vai ser um instrumento muito grande na minha mão. E aí Ananias vai, entra e diz, Saulo, meu irmão. Jesus me mandou aqui para rezar por você, para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. E Paulo volta a enxergar, é cheio do Espírito Santo, recebe o batismo e recebe o alimento, que é o outro jeito do pão eucaristizado, do pão da Eucaristia, que é o tema dos evangelhos dessa semana. O capítulo 6, São João, o pão vivo descido do céu, a Eucaristia, o corpo de Cristo. E aí Paulo, convertido, se permite ser inserido no meio dos irmãos. E aí São Paulo, para o resto da vida, é um homem envolvido com gente. Não vai muito tempo, ele começa a liderar as pessoas, porque ele nasceu para isso mesmo. Mas o tempo todo ele está envolvido com gente. Agora você pensa que cura não foi para Paulo isso, né? Ele é inteligente, ele é culto. Ele era uma pessoa que tinha uma profunda ignorância e ódio contra Jesus, mas só também outros pecados e problemas Paulo não tinha, nem carregou, nem trouxe para dentro da igreja. Ele era um homem muito bem resolvido em muitas coisas, porque era fariseu da tribo de Benjamim, então eram pessoas muito alinhadas com a vida. Ele não tinha muitas pontas soltas na história para ficar curando, remendando, ex-mulher, pensão, sabe as maluquices? Ele não tinha essas coisas. Paulo era bem redondinho. Mas aí Paulo precisa viver essa profunda cura que é o outro. E aí a gente vai ver as cartas de Paulo, né? O quanto São Paulo foi exercitado na paciência, na tolerância. Porque todo inteligente é chato. Todo. Porque todo inteligente é difícil de lidar com ele. Quem tem a cabeça rápida sofre demais na vida. Pergunta para quem está falando, você tem noção do quanto você me faz sofrer? Fala para essa pessoa. Sendo lerdo do jeito que você é, por que você não é inteligente igual eu? Fala para essa pessoa, você tinha que ser igual a eu. Gente, Paulo tem que conviver com aquelas coisas, e Paulo vai se santificando por uma experiência de Jesus que é maturada onde? Na igreja, na comunidade. Aí esse grande Paulo, lá na carta aos Coríntios, vai dizer assim, em determinada altura, irmãos, o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi dos apóstolos e vos transmito é isso, que na última noite, nosso Senhor tomou o pão, deu graças, o partiu e disse, tomai todos e comei, esse é o meu corpo. Depois, no fim da ceia, pegou o cálice e disse, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, tomai todos e bebei. Façam isso em minha memória. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, convertido pelo Espírito Santo, tem uma compreensão profunda da Eucaristia. E aí ele vai colocar uma pergunta na carta aos Coríntios para o padre poder fazer uma brevíssima homilia do Evangelho, porque nos atrasaram hoje quase 20 minutos para começar a missa. Paulo vai dizer assim, lá nessa carta, irmãos, então, quem come, quem se aproxima da mesa do altar de Deus, come do corpo do Senhor, sem distinguir o que faz, vivendo a vida que quer, come e bebe a sua própria condenação. E aí ele coloca a pergunta, será também que não é por isso que entre vós, ó Coríntios, não existem tantos fracos, doentes e muitos estão morrendo? Portanto, esse Paulo que foi batizado no Espírito Santo, no poder de Deus, caiu dos olhos dele escama. Esse Paulo que vai dizer também, numa outra das suas cartas, eu agradeço a Deus, porque de todos vós eu sou o que mais fala em língua estranha, mais tem os carismas do Espírito Santo.
Esse Paulo que vai dizer, eu fui arrebatado ao terceiro céu e vi e ouvi coisas que não posso dizer a ninguém. 2, se eu quisesse, não há palavra humana que seja possível. Este Paulo vai dizer, esse Paulo que diz tudo posso, aquele que me fortalece, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Esse Paulo vai dizer, ó Coríntios, por que será que entre vós existem tantos fracos? Essa fraqueza aqui, por óbvio, não é a fraqueza física, é essa fraqueza moral, essa fraqueza do ser uma pessoa fraca diante da vida, ser uma pessoa fraca diante dos compromissos da fé, é fraco. Por que será que entre vós tem tantos fracos, tantos enfermos, e aí enfermidade é enfermidade mesmo. E muitos, inclusive, estão morrendo. Paulo diz, eu tenho uma opinião a respeito de vocês. É porque vocês se aproximam do corpo de Cristo, do pão eucaristizado, sem entender o que faz. Faz de qualquer jeito. Meu querido, minha querida, quantos aqui hoje, se você tem noção das coisas, você não pode comungar? Você não pode comungar, porque domingo você não veio. E eu sei que o seu padre lá também explica isso. Ele também explica que missa é domingo. Aí vem as maretes, toda serelepe pimpona. E Deus está vendo a passagem do avião, o ônibus, Deus está vendo. Deus está vendo uns e outros piquirense aqui que eu nunca vejo de domingo. Acordando cedo, vindo. Ontem você teve que jogar um migué no patrão. Porque você não vai chegar às 7h15 no serviço, 7h30, hoje você vai dar uma atrasadinha, você passou óleo de peroba na cal, você é uma pessoa extraordinária. Mas o que você tem de bom, você tem de bobo. O que você tem de bom, você tem de aleatório. Teu padre já explicou lá, não sei o que você veio fazer aqui hoje. Faz assim comigo. Fala, meu Deus, ele me achou, nem sabe o meu nome, Jesus. Por que entre vocês existem pessoas tão fracas? Alguns estão doentes e tem gente morrendo. Paulo diz, eu tenho um palpite. Uma dessa eu posso estar errado, né? Uma dessa Paulo está errado, nós é que está certo, vai saber também, né? Milagres acontecem, vai ver que Paulo está errado, nós é que estamos certos. Eu tenho um palpite, ó Corintos. E a comunidade de Corinto e foi, né? A comunidade mais carismática da Bíblia, mais aleluiada da Bíblia. Nossa, eles sabiam cantar as músicas do Frei Gilson todas. De trás para frente, de cima para baixo. 4 da manhã, grudado no rosário. As metas de oração da irmã Zélia todas em dia. E se você nunca ouviu esses nomes, Gilson, Zélia, eu não sei de que planeta você veio também. Você se arruma na vida aí. Né? Tudo umas gracinhas. Nossa, lá eles abriram o guarda-roupa. De um lado era a camiseta de São José, de outro Nossa Senhora, de outro, né? Assim, a coisa linda. Ia pegar avião, chegava naquele negocinho do detector de metais, atrasava a fila. Que até tirasse todas as pulseiras que tem de Nossa Senhora, escapulário. O povo da fila chegava a pecar. De onde vem esse cabide, gente? E Paulo diz, engraçado, eu ando com um sentimento ruim em relação a vocês, viu? Porque as notícias que me chegam aqui é que entre vocês tem muita gente fraca. O que tem de xalabaré, labaré, labaré, lará, continua, mas mesmo não muda. Um povo fraco, dengoso, duvidoso, é uma coisa esquisita. Tem gente doente, adoentada, é uma galera morrendo. E Paulo, eu tenho uma opinião sobre isso. Falta de Espírito Santo não é. Porque é na carta aos Coríntios que Paulo tem que regular, catequizar ali o uso dos dons, inclusive nas assembleias, nas orações. Eu tenho uma opinião sobre vocês. Vocês não sabem, vocês não discernem o que é o corpo do Senhor. Ou não vem, ou vem bagunçado. E Paulo, conduzido pelo Divino Espírito Santo,
que é o autor do milagre na vida dele, vai fazer essa afirmação tão profunda, perigosa e profunda, sobre o valor do corpo de Cristo na Eucaristia, que é o que estamos ouvindo no Evangelho de cada dia dessa semana, João capítulo 6. Jesus, que está no deserto, e é desejado, procurado, como o povo no deserto precisava de Moisés. Porque através de Moisés tinha um maná, o pão que chovia do céu, né? Porque Moisés abriu o mar, então Jesus multiplica os pães, anda sobre as águas, e lá do outro lado o povo vem atrás de Jesus, e Jesus diz o quê? Em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando para comer pão de novo, mas vocês não entenderam o sinal do pão. Comer o pão, mas não entenderam de qual pão de fato eu preciso. Comer o pão, mas não entenderam quem é esse aí que dá o pão. Ele é só um cara que dá pão? Vocês não entendem nada. E eu estou vendo o esforço de vocês. Foi o evangelho da segunda-feira, quando o povo alugou barco, Uber, táxi, avião, ônibus, arrumou atestado médico, arrumou briga com o patrão, para ir atrás de Jesus. Jesus falou assim: que bonitos, esforçados vocês são. Isso aí eu tenho que reconhecer. Nós, como vocês são esforçados, de medo de ver. Só que tem de esforçado, tem de leso. Esforçai-vos pelo alimento que permanece para a vida eterna, que eu vos darei. Aí começa. Qual alimento, Jesus? O alimento que eu vou dar para a vida eterna. Ah, igual do Moisés. Moisés, tadinho do Moisés. Moisés é menino, moço. Moisés. Eu sou o pão vivo descido do céu. Opa, é mesmo, Jesus? É. Só que eu, que sou o pão vivo descido do céu, vou dar um pão para vocês. E é preciso crer que esse pão é o quê? É minha carne dada para a vida. E aí não é só preciso crer, é preciso comer, mastigar. Foi o evangelho de ontem e de hoje. Quem come, quem mastiga, a palavra lá é essa, quem mastiga a minha carne, e carne lá é sarx, é a carne mesmo, é a carne que está debaixo da pele aqui, ó. Quem mastiga a minha carne, quem bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia, e terá vida eterna, permanecerá em mim, eu nele, e viverá por causa de mim, terá em mim a sua fonte. E aí então Jesus colocou um caminho para nós. Sabe, meus queridos, talvez o grande desafio da nossa vida seja aceitar o caminho que Deus abriu para eu andar, ao invés de eu ficar dizendo para Deus qual caminho Ele deveria abrir para mim. Ele já deu um caminho para a gente andar. A Eucaristia é o critério da qualidade da fé. Quando a gente tropeça aqui, ó, quando Jesus Eucarístico é o meu tropeço, a minha fé não está certa. Pode estar fervorada em outras coisas, mas está errada, ela está equivocada. Duvida? Pergunta para Paulo. Quem mastiga, quem come, quem bebe, portanto, quem vem a mim. Aí Jesus vai aprofundando a coisa, e veja, ele vai deixando todo esse capítulo 6 de São João, que é tão bonito, cheio de tantas palavras, que dá verdade, dá vontade de grifar com verdinho palmeiras, e até colocar um coraçãozinho na frente. Ele vai deixando essas coisas cruas, concretas, mensuráveis. Quem vem a mim, eu vou, vai aonde? Eu fui, como é que foi? Onde? No pão dado. E na sua casa, o seu travesseiro não pode te dar esse pão. O seu chuveiro de água morninha, enquanto você não está te dando esse pão. Está achando ruim? Pergunta para Paulo. O homem que orou em línguas mais do que qualquer um, curou doente mais do que qualquer um, arrancou capeta mais do que qualquer um, teve arrebatamento mais do que qualquer um, evangelizou mais do que qualquer um, e escreveu talvez o texto mais bonito do Antigo Testamento. Se eu fizer tudo isso e não tiver amor, de nada adianta, porque o amor é... Essa é a leitura de casamento. Mas esse cara está dizendo, meus irmãos, vocês precisam discernir, entender, para melhorar o relacionamento de vocês com o corpo do Senhor. E é todo um aprofundamento desse evangelho de hoje. Quem come, quem não come, quem bebe, quem não bebe, quem vem a mim, mas eu vou, mas é para vir no pão que é a carne dada, que é o sacramento. E essa fé no Santíssimo Sacramento, ela pode crescer no nosso coração se a gente souber pedir ajuda. Pedir ajuda de São Paulo, rogai por nós.
São Paulo, que foi um pregador dessa causa, um lutador dessa causa, você acha que ele não quer interceder junto a Jesus para que os seus olhos e os meus olhos se abram? São José viveu o mistério eucarístico, mesmo antes da Santa Ceia, esse mistério sacramental do Deus escondido. O Deus escondido, porque na Eucaristia Deus está escondido, na aparência, nos acidentais, diz a filosofia, né? Nos acidentais de pão, porque é o que a gente cheira, é o que a gente vê, mas não é mais aquilo na substância. Jesus fica escondido, né? É a fé que enxerga, é a fé que consente. Mas São José viveu esse mistério sacramental do escondimento de Deus, de ter no colo um bebê, igual a todos os outros bebês, bebezinho, de ter em casa um menino correndo, de ter em casa, de quarta para quinta-feira, como aconteceu essa semana, um adolescentezinho, indo dormir triste, desenchavido, porque o Palmeiras perdeu. E ele falou: filho, não é assim não, a gente está ganhando tudo. Calma, tem que saber perder na vida também, Jesus. Melhora essa cara, vai ficar emburrado agora porque perdeu um joguinho besta desse. Vai dormir, menino, que você tem aula amanhã cedo. Está lá em Padre Mário, capítulo 2, versículo 3, já no início está ali. Porque tem que ver um adolescentão que ficou grande, talvez mais alto que ele, trabalhando com ele, suando com ele, comendo, convivendo, pedindo para ele as coisas. Pai, pode, pai, você empresta um dinheiro. Imagina, Jesus era auxiliar de São José na carpintaria, né, de Nazaré. Era um empregozinho até que digno, mas em Nazaré não dava dinheiro. É igual comércio de cidade pequena. Como é que você trabalha, não vai ter muito ali, né? Eu fico imaginando Jesus, fez 18 anos, querendo participar das coisas da igreja, tal. E não fala para o pai, falou: pai, você podia emprestar um dinheiro para mim, né? Comprar uma bis. Pensa, a primeira bis que Jesus comprou. Diz que São José falou assim: não sei, então não está fácil, tal. E vai Maria, né? Fala: amor, o menino bom, menino não dá trabalho. Nosso filho, menino bom, ajuda ele. Vai lá São José, então tá, eu pago tanto, você paga tanto. Aí foi assim, o mistério, Deus escondido ali. Deus quietinho ali dentro de Jesus, né? Bebê, menino, adolescente, jovem adulto. São José viveu esse mistério do escondimento, da adoração, do amor, do afeto, do serviço, da relação com Jesus. Porque quem é Jesus? É Deus, Deus escondido no humano, com braço, com perna, com cabelo, querendo comprar uma bis. Bravo que o Palmeiras perdeu. Deus. Então, essa fé que olha, mas vê dentro, essa fé que olha, mas vê profundo, São José precisou exercitar a vida toda, com relação a Maria. E aí São José precisou exercitar essa fé com relação a ele. Porque quem é ele nessa história toda, então? Se Jesus é desse tamanho, Maria é desse tamanho, quem é São José? Um Zé Ninguém? Não. Ele precisa então tomar posse daquilo que ele é. Como Paulo, depois de viver e de ter cometido os erros que cometeu, e aí ele tem uma experiência tão forte com Jesus, Paulo precisa se permitir agora corrigir os outros, escrever carta para os outros, puxar a orelha dos outros, evangelizar os outros, para poder escrever assim: nós somos templo do Espírito Santo. Ele mora em nós, para poder dizer: já não sou eu que vivo, Ele vive em mim. São Paulo também exercitou essa fé sacramental, de ser o grande apóstolo, mas alinhar uma comunidade para dizer: ei, não adianta eu ficar curando os outros com o suor do meu lenço aqui que eu passo nos outros. Não é isso que diz na Bíblia? Que você não lê? É isso que diz lá. Mas Paulo tinha uma preocupação: nós precisamos entender o pão vivo descido do céu, o corpo de Cristo na Eucaristia. Paulo tinha esse olhar, Paulo tinha essa adoração, e Paulo teve esse olhar de fé para Jesus, para o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, mas também para ele mesmo. Paulo se apropriou da graça, o que a graça de Deus estava fazendo nele, através dele. Paulo se apropriou, Paulo virou essa página do passado dele, levou dali só o que ele tinha que aprender mesmo, e se permitiu ser apóstolo. Então, meus irmãos, São José, São Paulo, tiveram um olhar de fé em relação a si mesmos. Não é um olhar de presunção, é um olhar de gratidão. E a gente precisa ter esse olhar sobre nós mesmos também.
O que a gente enxerga quando a gente enxerga a gente? A gente precisa mudar esse olhar que a gente tem sobre a gente. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Nós somos hoje, nessa missa, os que vão comungar, sacrário de Deus. Então levanta essa cabeça. Então se anima um pouquinho mais. Então se leve um pouco mais a sério naquilo que pode ser melhor, naquilo que você pode ainda terminar de amadurecer, de santificar na sua vida. Pouca coisa você não é, porque você está mergulhado, envolvido nesse mistério. São José precisou entender isso dele. Não foi o que o anjo falou para ele? Zé, filho de Davi, não temas, erga a cabeça, filho. Você faz parte dessa história. Aí vai sair todo mundo sorrindo na foto, Zé. A Maria, o menino Jesus, eu sei que essa cara de Jacu. Melhora essa cara aí, ó. Você faz parte. Belisca quem está do lado, fala, melhora essa cara aí. Está dormindo até agora. Fala, você faz parte do mistério da fé. Do mistério da fé. Para de se olhar como vítima, como coitado, como indigno, como isso, como aquilo. Se acerte com Deus, vai para frente. Como Paulo fez. Como José fez. E nós podemos fazer. Agora, meus irmãos, Deus abriu um caminho de salvação. E o caminho que Ele abriu é concreto, mensurável, não é legalista, mas é concreto e mensurável. É o Santíssimo Sacramento, é a Eucaristia. Tanto é assim, e as pessoas tanto entenderam isso, que aí é o Evangelho de amanhã. Quando Jesus termina de dizer isso, o que dizem? Isso é duro demais. Quem é que vai ficar ouvindo isso? E a multidão pegou e deu no pé e foi embora. Só sobrou os discípulos com cara de quem queria ir embora também. Foi São Pedro que segurou todo mundo, né? Vocês também querem ir embora? Senhor, a quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Qual palavra de vida eterna? Quais palavras de vida eterna Jesus tem? A palavra que Ele acabou de falar nesse capítulo 6, todinho que foi fatiado, picotado cada dia da semana. Eu sou o pão vivo do céu. Você tem que vir a mim no pão, não no travesseiro, não no chuveiro, no pão. Não só no terço, não só na devoção a São José, no pão. Entendendo que não é pão. E que esse pão tem que ser mastigado, comida. Minha carne dada é o penhor da ressurreição. Isso é muito duro demais, não precisa de tudo isso não. Imagina. Vocês também querem ir embora? Escandalizou a mente do fã-clube de Jesus. A multidão estava ali porque gostava dele. Mas Pedro disse, vou para onde? Só tu tens palavras de vida, o que o Senhor acabou de ensinar sobre essa necessidade de daqui para frente. Se é duro, se é mole, não é esse o assunto. É palavra de vida eterna, amém, nós cremos firmemente. Você crê firmemente, meu irmão, sim ou não? No que cremos firmemente? Na necessidade da Eucaristia. E eu não sei vocês, eu pelo menos tenho isso na minha cabeça, que quando São Pedro falou isso, imagina a cena, gente, está Jesus aqui e a multidão foi se desfazendo. Foi desfazendo, foi saindo, foi indo. Aí só ficou aquele grupinho aqui, dos 12. Isso é tão vivo na minha cabeça, que quando Pedro falou isso, a quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Parece que eu imagino São Pedro falando para Jesus, mas olhando para os outros amigos dele ali. Né, gente? E nós cremos, né, João? Nós cremos, né, Tiago, André, Mateus, Bartolomeu? Nós cremos, nós cremos. Tu és o Santo de Deus, tem palavra de vida eterna. Nós cremos, né? Aí parece que eu estou vendo os jacuzinhos do lado de São Pedro. A gente crê. Pensar assim me ajuda, sabe em que ponto? Primeiro entender duas coisas, né? A responsabilidade que a gente tem com os outros. Quando você amolece, outros caem. Não é assim na vida? Quando o patrão, quando o pai de família, quando o líder pensa em sentar, os outros já vão deitar. Aguenta firme aí, você tem uma responsabilidade com os outros. Mas a segunda coisa também, né? Como é importante a gente estar do lado de quem é firme. Porque quem é firme pode nos afirmar e firmar. Como é bom você ter do lado de você quem crê e crê pra caramba. Quem crê e crê com teimosia. Não é verdade? Porque às vezes a nossa fé, igual nesse dia, às vezes é mais a fé do Pedro do que a minha fé, né? Não é assim? Mas quantas vezes na sua vida o seu pecado foi mais o pecado do que o seu próprio? Tem coisa na vida que você já fez de errado, você nem queria fazer. Adolescente é muito assim, né? Ela nem queria, ele nem estava afim. Mas a pressão, né? A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gê, a Lua, a Ferfa falou assim, que se eu não for, aí ela foi. Ela não queria ir, mas tem que ir.
como é importante a gente ter perto quem é firme. Quem fala, às vezes, até em nosso nome, né? Para nos firmar na fé. Vamos ficar em pé? Você que está em casa, é o momento das nossas preces.